Sal- Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é pastora Elizabeth Nobre Silva, eu sou aqui do Brasil. É um prazer enorme estar participando desse projeto maravilhoso. Quero agradecer à irmã Jaqueline pela oportunidade de estarmos juntas para melhor fazermos a obra do Senhor. Nessa noite, quero também agradecer pela vida de cada irmã que está a nos ouvir, que a boa mão do Senhor continue estendida. Creio que Deus tem uma vitória para cada um de nós. Se há algum irmão também entre nós, eu também quero abençoar com a bênção do Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar nessa noite falando sobre o que a irmã Jaqueline falou sobre o livro de Provérbios. Por que eu quero iniciar falando? Porque eu vejo, assim, a conexão dos céus sobre as nossas vidas, sobre os nossos projetos. Porque no início desse ano, o Senhor mandou que eu abrisse uma campanha com a minha família e Ele me ordenou a nós estarmos meditando no livro de Provérbios. No livro de Provérbios. E a campanha está muito bonita. E aí, quando a irmã falou, eu vi mais uma confirmação do Senhor, né? Livro de Provérbios muito bom e está muito lindo. Cada dia, um componente da família fala um capítulo e explana o que entendeu, não de todo o capítulo, mas o versículo que lhe chamou a atenção. Então, quando a irmã falou, eu fiquei muito feliz pela confirmação. Nessa noite, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, e isso aí ainda retornando, isso aí eu vejo realmente que a palavra do Senhor diz, que Deus é um Deus de perto e também Deus de longe. Nessa noite, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Hoje nós tivemos um ciclo de oração abençoado na congregação, e eu sou da Assembleia de Deus Madureira, Piracicaba, aqui no Brasil. E hoje eu estava no ciclo de oração pedindo uma palavra para o Senhor para esse momento. E a palavra que o Senhor me deu foi no livro de Atos, no capítulo 3. Quem está com suas Bíblias, por favor, vou começar a ler para ganhar tempo. Atos, capítulo 3, diz o seguinte, a epígrafe diz, a cura de um coxo. Pedro e João subiu ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha-se diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, imploraram que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, com João, disse, olha para nós, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Assentado à porta formosa do templo, e se encheu de admiração e assombro, por isso pelo que lhe acontecia. Irmãos, quem tem costume de ler a Bíblia sabe que essa história é uma história verídica. Fala que 2 homens de Deus, na hora da oração, na hora nona, eles iam subindo para o templo, chamada Formosa. E quando eles chegaram à porta do templo, lá eles se depararam com um coxo de nascença, com um aleijado de nascença. E eu creio que muitas pessoas já tinham adentrado aquele templo, e quem sabe até já tinham dado uma esmola para aquele coxo.
E eles também olhando para Pedro e João, o que eles faziam sempre, né? O que o coxo fazia sempre, ela pedia uma ajuda, pedir uma esmola, e fitando, e ele olhando para Pedro e João, quando ia entrando no templo, ele fez um pedido do qual ele vinha fazendo sempre, que a Bíblia diz que todo dia ele era colocado ali na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola. Mas só que aquele cego, aquele coxo, desculpe, ele não sabia que naquele dia Deus tinha algo diferenciado para fazer na vida dele. Porque quando Jesus chega é assim, meus irmãos. Ele faz o que o homem não pode fazer. E que o aleijado fez? Olhou para Pedro e João e pediu a esmola. E Pedro e João voltou a palavra para eles dizendo: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Eu creio que ao João e Pedro falar isso, eu creio que o homem ficou triste, né? Estou conjecturando. Ele ficou triste, abatido, mas só que eu creio que Pedro e João fez uma pausa e aí veio e disse para eles: olhe, eu não tenho prata, aleluia, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem, aquele coxo se levantou e começou a andar. E começou a glorificar a Deus. Irmãos, isso é extraordinário. Muitas vezes a gente se preocupa no que dá e como abençoar. Mas naquela hora aí, Pedro e João, eles deram o que ele tinha, aleluia. E o que ele tinha é o que nós temos também, que é Jesus Cristo, que é o poder, que é a presença do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus estava na vida de Pedro e na vida de João. Aleluia. Porque não foi Pedro e nem foi João que operou aquele milagre. Foi Jesus o Nazareno. Foi Jesus o grande. Foi Jesus o poderoso. Foi Jesus o Rabi da Galileia. Foi o Jesus que está entre nós nesta reunião. Ele está entre nós. E Pedro e João disse: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu vou repartir com você. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Aquele homem jamais estava esperando algo tão grandioso, algo tão poderoso, porque o que ele queria mesmo era algo material, né? Era uma esmola, era um dinheiro. Tinha de pedir. Aleluia, e fez através de dois homens que entraram ali unidos na hora da oração. É por isso que eu digo, meus irmãos, a oração é uma arma fundamental nas nossas vidas. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E que hora era a oração, pastora Elizabeth? Era às 3 horas. Quem lê Bíblia sabe que também às 3 horas da tarde foi a hora que Jesus também, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida. E Pedro e João estavam entrando naquele templo. Eu creio que alguém ali já tinha, muitos crentes ali já tinham entrado. E quem sabe, como Pedro e João também não teve nada para dar aquele aleijado. Mas Pedro e João fez toda uma diferença. Pedro e João fez toda a diferença, porque quem tem a presença de Deus faz toda a diferença aonde chega, aonde passa. E através do poder de Deus na vida de dois homens escolhidos, dois homens de oração, aleluia, eles podem ministrar uma palavra do céu para a vida daquele homem e dizer a ele: levanta e anda. E a Bíblia diz que o homem andou, aleluia. Eu quero já abrir um parênteses aqui e dizer
Eu não sei qual é a sua situação, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesse momento. Aleluia. Talvez você não se depare com uma deficiência física igual aquele homem. Espiritual. Jesus é aquele que restaura. Jesus é aquele que levanta. Jesus é aquele que purifica. Aleluia. Porque muitas vezes fisicamente estamos bem, mas muitas vezes a nossa alma está abatida. Mas eu quero te dizer, aleluia, nessa noite, Deus tem um alívio para a sua alma. Deus tem alegria para o seu coração. Aquele homem, ele estava triste, abatido, mas Jesus chegou ali, aleluia, para restaurar, para fazer aquele homem levantar, para realizar aquele milagre. E só Jesus, aleluia, só Jesus, ele faz o milagre, aleluia. Então, eu creio que quem está me ouvindo, crê em milagre, creia, porque o Senhor, ele é poderoso. E eu quero ministrar cura aqui nesta noite, cura física, cura espiritual, aleluia. Porque o que eu estou falando, o trecho que nós lemos, fala sobre cura, fala sobre milagre, aleluia, glória a Deus. E eu quero ministrar já para famílias aqui nesta noite, para vidas aqui nesta noite. Cura na alma, aleluia, cura física, cura espiritual. Ale, se erga diante do Senhor, Ele te ama, tem um plano na sua vida. Aquele homem estava, aleluia, com a esperança dele abatida, com a esperança dele, aleluia, lá embaixo. Na verdade, aquele homem estava sem esperança, porque todos os dias ele era colocado ali para mendigar, para pedir uma esmola todos os dias. Mas Jesus chegou ali através de Pedro e João. E eu digo que Jesus, ele precisa de vidas para usar. A forma das coisas acontecerem no mundo espiritual, aleluia, é vidas que Deus quer usar. Então, minha irmã, meu irmão, deixe Deus te usar. Não olhe para a sua fraqueza, não olhe para as suas imperfeições, porque somos seres humanos, somos falhos e perfeitos. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele está na nossa vida. Ele está na nossa vida porque ele estava na vida de Pedro. Ele estava na vida de Pedro, na vida de João, e ele é o mesmo. Ele disse, eu sou o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aleluia. E quando ele deu uma palavra rema, uma palavra de autoridade, eles falaram não cocheando, não vacilando. Pedro e João falou com autoridade. E a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, ele disse, eis que eu vos dou poder, aleluia, para pisar em serpentes e escorpiões. A palavra do Senhor diz, eis que os sinais acompanham os que crê, aleluia. Então creia, minha irmã, que Deus é no seu ministério, que Deus é na sua vida, que Deus é na sua família, o Deus de Pedro, o Deus de Tiago, o Deus de João, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, aleluia, ele é o mesmo Deus que está conosco, aleluia, é só nós crermos, aleluia. Oi, irmã Elizabeth, e a senhora já orou? E um coxo já se levantou, um aleijado já se levantou, por misericórdia, sim, na cidade de Camaçari, aqui no Brasil. Eu fui pregar em um aniversário, um ciclo de oração, e o Senhor disse, pare a pregação, porque o Senhor, ele fala porque ele é vivo, e ele disse, pare, filha, a pregação, e ministre a cura, porque eu vou fazer ele andar. E aquele homem estava sentado na cadeira de roda, bem perto do altar, e eu pedi à igreja para se ligar, porque Deus ia operar um milagre naquele momento, e eu desci do altar, e ministrei, não toquei no irmão, era um irmão, eu não toquei, eu só estendi as minhas mãos e ministrei, aleluia. E aquele homem pôde se levantar daquela cadeira. Foi um milagre extraordinário. Eu não pude nem mais pregar, porque a graça de Deus, o poder de Deus, aleluia, se manifestou no meio da igreja. Crente foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Teve pessoas que aceitaram a Jesus que estavam ali naquela reunião. Porque Deus é Deus de milagre, então Deus faz, e Deus quer usar a mim e a você. Deus cura, Deus liberta, Deus já curou os meus filhos, eu sou mãe de 5 filhos, o Senhor já curou os meus filhos, então eu estou dizendo, aleluia, estou falando daquilo que eu já vivi, e tenho vivido na presença do Senhor Jesus Cristo.
Então, Pedro e João, ele chegou e realizou aquele milagre com muita autoridade, através do nome de Jesus. E a Bíblia diz, aleluia, que o coxo levantou e andou. E quando ele se levantou, que firmou seus pés e os seus artérios, ele não ficou parado. A Bíblia diz que ele entrou no templo. Até então, meus irmãos, ele estava na porta, mendigando. Mas quando o milagre aconteceu, ele adentrou no templo. Então, quem recebe milagre não fica de fora. Oh, glória! Quem fica, aleluia! Quem fica de fora são os, aleluia, é aqueles que estão à mercê de um milagre. E quando o milagre chega, eles logo se atentam a entrar no templo para agradecer ao Senhor. E foi isso que esse coxo fez. Aleluia! Eu creio que naquela hora ali o culto parou, todo mundo ficou pasmo, aleluia, com tão grande milagre. E eu quero dizer assim, olhe para alguém aqui nesta noite, o seu milagre vai impactar a vida de muitos. Aleluia! Oh, aleluia! O seu milagre, minha irmã, minha pastora, minha evangelista, serva do Senhor Jesus Cristo, o seu milagre vai impactar muitas pessoas, vai ser alcançado por muitos, minha irmã. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que o milagre feito na vida daquele homem impactou muitas pessoas ali naquele templo chamado Formosa. O homem entrou pulando, saltando de alegria e glorificando a Deus, aleluia, exaltando o nome do Senhor. Irmão, quem recebe um milagre, aleluia, desse, meu irmão, não fica parado, só exalta, só glorifica, aleluia, só glorifica. Eu lembro que quando Deus curou a minha filha, desenganada do médico, minha terceira filha, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu gritava, eu não sabia se eu glorificava, eu fiquei que nem uma criança, porque na presença do Pai, nós ficamos que nem criança, aleluia, glória a Deus, e esse homem ficou feliz. Meus irmãos, você já pensou? Pare para analisar, o homem todo dia estava ali, naquela condição de miséria, aleluia. E a vida daquele homem não foi mais a mesma. Deus chegou com milagre, com providência na vida daquele homem, surpreendeu ele. Possivelmente uma palavra em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro e João não disse no meu nome. Pedro disse no meu nome. João não disse no meu nome. Ele estava ali em parceria, estava ali em concordância. Ele estava ali em união. A união faz a força. Eles estavam ali em concordância, oh glórias. Aleluias. E ele entrou no templo, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E as pessoas começaram a se perguntar, não é esse o coxo que estava na porta do templo, que agora ele não estava mais na porta, agora ele estava dentro do templo, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Porque a casa de papai é para isso, é lugar de adoração, é casa de oração, é casa de milagre. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, eu finalizo essa mensagem, aleluia, nessa noite. Não importa o que estamos passando, vamos glorificar a Deus, porque tem coisa boa chegando aí para mim e para a sua vida. Tem coisa boa chegando aí para pessoas que estão nos ouvindo. Tem coisa boa chegando e algo maravilhoso vai acontecer, porque Deus é fiel. Eu quero dizer para alguém que está a me ouvir nesse momento, como está, aleluia, não vai ficar porque vai ter mudança. Vai ter mudança. Irmã Jaqueline, minha linda, que Deus te abençoe com esse projeto. Eu sei que, querida, que não tem sido fácil. E fazer a obra de Deus não é fácil mesmo, não. É com luta, é com peleja, é com adversidade. Tem hora que parece que não vai acontecer. Aleluia. Mas é de Deus esse projeto, minha irmã. Não pare. Não Não desista, não pare. Aconteça o que acontecer, irmã Jaqueline. Vai em frente. Aleluia. Parece muitas vezes não está surgindo resultado, mas está, minha querida.
Está surgindo resultado, sim, aleluia. Está surgindo resultado. Eu sei que muitas vezes a irmã procura força, não encontra, mas eu quero dizer que Jesus é a sua força. Jesus é a sua alegria. Não pare, não desista. Prossiga, minha amada. E os sonhos de Deus vai acontecer na sua vida, irmã Jaqueline. Os sonhos de Deus e a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. Continue precisando de mim outras vezes. Eu estou aqui porque eu sou serva e serva é para servir. E nós vamos seguir fazendo como aquele homem fez, exaltando a Deus, glorificando ao Senhor, aleluia, porque Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre. E o Deus de Pedro e o Deus de João, aleluia, é o nosso Deus. Continuemos na brecha, porque Deus tem muito o que fazer. Tá certo, irmã Jaqueline? Muito. Eu vejo Deus entrando na sua família e fazendo coisa extraordinária. Creia na mande faia ceia. Creia tão somente. A irmã não está sozinha. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, está na sua vida e visita a sua saúde hoje, querida. Que muitas vezes você abre esse programa, só Jesus sabe como, aleluia. Mas quando termina, você não está mais como começou, porque o refrigério de Deus te alcança. O bálsamo de Gileade chega até casa, chega até você. E eu quero dizer que você é especial para o Senhor Jesus. Amém, meu amor? Muito obrigado pelo convite. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre cada irmã aqui. Cada pastora linda que entrou nesse grupo. Minhas irmãs, vocês são umas bênçãos, viu? Vocês são umas bênçãos, viu? E o Deus que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar, minhas irmãs. Ele vai aperfeiçoar, estou falando de modo geral agora. Ele vai aperfeiçoar, minhas queridas. O Deus que começou a boa obra, Ele não é Deus de metade, Ele é um Deus completo, reva séria. Ela mandará candarábia, lá estebe a saia. Eu quero dizer para uma irmã que está aqui, ó, de levar ceia, a sua filha não é ovelha negra, o seu filho não é ovelha negra da família, não. Eu quero dizer, minha amada irmã, que o seu filho e a sua filha é vaso escolhido. Eu não sei em que condição ele está e nem que ela está, mas Jesus está a te dizer nesta noite, que é vaso escolhido. É vaso escolhido. E as suas orações, os céus vão responder. Vai ter resposta para as suas orações. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração para encerrar minha participação. Querido Jesus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Senhor, tu sabe quanto eu amo fazer a tua obra. Quero te agradecer pela vida da tua serva Jaqueline, pela sua família e todas as tuas servas que estão a nos ouvir nesta noite. Meu Deus, muito obrigado. Que a tua bênção continue sendo derramada sobre cada família aqui representada nesta noite. Abençoa a Cristina, que é através dela que eu estou aqui. Dê vitória a Cristina, Senhor. Completa a tua obra na vida das filhas de Cristina, no financeiro de Cristina. Visita a tua serva, se ela não estiver a nos ouvir agora. Senhor, dê vitória a Cristina, eu te peço. Por favor, meu Pai, visita ela agora onde ela está. Entra com a tua providência. Vai abrindo as portas. Que todos os ferrolhos sejam quebrados agora. Que todos os cadeados ia ser rompido, derevasseia. E a tua serva conte vitória. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu te peço por Cristina e por todos os teus servos e as tuas servas e por toda a família na face da terra. Muito obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, minha querida? Muito obrigado.